Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Deus é aquele que faz grandes coisas, a Escritura testemunha as grandes obras do Senhor. Essas grandes obras, elas atraem os pecadores a Deus, assim como nós também deveríamos atrair os pecadores a Deus, pela verdade, nunca pela mentira, pela palavra, nunca por opiniões pessoais, por aquilo que Deus nos revela e jamais pensando de outra forma. Deus atrai os pecadores. Isso, inclusive, é um fator importante no qual deve-se crer e descansar. É muito comum que até pastores, querendo naquela ansiedade ver pessoas enchendo a igreja local, terminem fazendo uso de meios que não são apropriados, esquecendo-se que Deus é poderoso para atrair os pecadores. E nós que estamos vendo o Salmo 65, o Salmo de Davi, terminando este salmo dos versículos de 8 a 13, ouvimos então Davi dizer: os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais, os que vêm do oriente e do ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces copiosamente, os ribeiros de Deus são abundantes de água, preparas o cereal, porque para isso a dispões. Regando-lhe os sulcos, aplanando-lhe as leivas, tu a amoleces com o chuvisco e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade e as tuas pegadas destilam fartura. Destilam sobre as pastagens do deserto e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Davi está cantando as bênçãos do Senhor. Deus que manifestou seus poderosos feitos, fazendo com que pecadores sejam atraídos a Ele por causa do perdão, também vencendo os adversários, mostrando ser a força do seu povo, é aquele que abençoa a terra. A ideia é que Isaías, que provavelmente aqui, ou melhor, Davi, é que Davi, que provavelmente aqui já era o rei, pela forma como ele olha para as bênçãos de Deus sobre a terra, Davi canta tudo que Deus faz no meio do seu povo. Ele perdoa os pecados daqueles que se achegam a ele, e isso inclusive atrai as multidões. Deus luta por Israel, batalha por Israel, e Davi vê todas as guerras em que ele foi vitorioso, vencendo os adversários, e isso atrai também os pecadores que querem se refugiar em Deus, e Deus abençoa a terra de Israel, o povo, o que também faz com que os pecadores sejam atraídos, os que vêm do Oriente e do Ocidente. Ou seja, Deus abençoando Israel e atraindo para si, por meio de Israel, os pecadores. Ou seja, Deus faz esta obra. Vamos dizer aquilo que alguns já disseram no passado, que na verdade é Deus quem faz as missões, É Deus quem atrai pecadores, é Deus quem faz esta obra. Usa pessoas, usou Israel. Israel foi um instrumento para atrair as pessoas a Deus, tanto nos castigos, porque mostrou a justiça de Deus, quanto na manifestação de poder, quando Deus, como no Egito, mostra seu poder sobre os outros deuses, sobre as outras nações, como também nas bênçãos derramadas, porque mostra a graça e a bondade de Deus que se derrama no meio do seu povo. Deus manifesta a sua glória no meio da sua igreja. E esse é o testemunho do próprio Deus acerca de si. Nós devemos nos alegrar em ser instrumentos de Deus para atrair pecadores para Deus. Atrair pessoas para glorificarem o nome do Senhor. E isso não é exclusivo do Antigo Testamento. Não, de forma alguma. Isso devemos entender que encontra até o seu momento máximo, porque é de fato o propósito do Antigo Testamento mostrar a plenitude da vida com Deus que estava para chegar no Novo Testamento. É visto isso, por exemplo, em Atos 2:42, que é o começo de uma longa jornada abençoada por Deus, o começo de uma jornada da igreja. Veja a manifestação do poder de Deus na vida das pessoas
que ali poderiam testemunhar o agir de Deus. Quando Pedro prega, pessoas são quebrantadas, compungiu-se o coração delas. E elas perguntam o que nós faremos? E eles dizem, arrependam-se. Veja que semelhante ao Salmo 65, que diz que Deus escuta a oração e a ele viriam todos os homens por causa das iniquidades deles, mas que Deus perdoava. Do mesmo jeito, em Atos, nós encontramos multidões que, vendo em Deus o Deus perdoador, são atraídas a Deus, são atraídas, quebrantadas, arrependidas, recebem o batismo e começam uma caminhada com o Senhor Jesus. Também mostra o olhar de Deus para aquela geração má. Pedro diz, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Um Deus que mostra-se contrário à perversidade, à maldade daquela geração. E as muitas bênçãos derramadas, como no versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, todos os que creram estavam juntos, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria. Havia bênção derramada no coração daquele povo, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Observem que Deus está abençoando aquele povo. É muito semelhante com o que diz o Salmo 65. Só que enquanto o Salmo 65 fala de uma forma localizada em Israel e usa bastante elementos físicos e materiais por causa da terra de Israel, mas tudo isso manifestando o seu poder e glória para atrair pessoas a ele por meio daquele povo. No Novo Testamento, Deus manifesta essa bênção, esse poder, pela ação do Espírito Santo, que faz com que fecunde não a terra, mas os corações, que como em Mateus 13, que Jesus disse que cai a semente em boa terra, são assim os corações dos homens, como boa terra, que produz pelo agir de Deus gracioso. Que coisa maravilhosa! Deus atraindo pecadores por meio de sua igreja, manifestando o seu poder e graça no meio dela. Então confie, é preciso que a igreja olhe para o poder de Deus como suficiente. Como as pessoas duvidam do poder de Deus em nossos dias, elas acham que é preciso fazer mais. E é por isso, inclusive, que maldade, mentiras, engano e um monte de subterfúgios errados são usados ou para atrair, ou para vencer, ou para conquistar, seja lá o que for. Não faz isso, porque Deus é aquele que manifesta seu poder, graça, santidade e glória no meio da sua igreja pelo seu Espírito e pela sua palavra. Temos que confiar nele. Confie. Deus é suficiente. Ele é poderoso para manifestar a sua glória. E é nessa manifestação da glória de Deus que está o real testemunho. O verdadeiro testemunho da salvação operada no meio do seu povo está na manifestação de Deus no meio do seu povo. E não de outra forma. Então, veja o agir de Deus e seja um instrumento propagando o agir de Deus, anunciando o agir de Deus, para que os pecadores sejam atraídos pelo próprio Deus e Deus seja glorificado no meio do seu povo. Fale da glória de Deus e então Deus será glorificado por manifestar no nosso meio a sua glória. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Graça e misericórdia que manifestas. Ajuda-nos a viver para Ti, a perseverar em Ti, a nos alegrar em Ti, a, assim, Deus, desfrutar das Tuas bênçãos. Obrigado por tudo, Deus. Livra-nos também dos homens maus, que mentem e enganam e tentam, Senhor Deus, prejudicar o seu próximo. Ajude-nos, Senhor, a descansar em Ti e confiar em Ti, porque tudo o que nós precisamos é só do Senhor. Que o Senhor receba a nossa oração, a nossa gratidão e tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.